aqui porque não está dando. Ok. Bom dia a todos, aos nossos irmãos que nos seguem através das nossas redes sociais, o nosso carinho, a nossa gratidão eterna por mais um ano que nós vamos estar encerrando hoje das nossas tarefas, retornando 11 de janeiro. Então, nós vamos ter uma palestra hoje maravilhosa, onde nós vamos estar falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. É tão comum nesse período do ano a gente se encher de amor, e o amor do Cristo transborda sempre, mas o Natal é todos os dias das nossas vidas. O Natal é o maior gesto de amor do nosso governador planetário para com a nossa humanidade aqui na Terra. Então, desde já, a nossa gratidão, o nosso carinho a cada um de vocês que nos assiste, que assiste às nossas palestras, que nos segue através das redes sociais, a cada um de vocês que adentra essa casa, encarnado e desencarnados. Nós somos todos uma grande família e hoje nós vamos celebrar o nosso Natal com a nossa querida Cristina, que vai estar falando especificamente desse tema. A nossa irmã é trabalhadora dessa casa, vem fazendo um trabalho muito bom na área da mediunidade, com as suas aulas e com os seus alunos que estão aqui hoje. Que Jesus nos ampare e dê muita inspiração à nossa irmã. Seja bem-vinda, Cristina. Gente, a parte de palestra maravilhosa é responsabilidade dela, tá? Vocês cobrem dela depois. Bom, quero começar com o desejo de que siga nascendo no nosso coração a luz do mundo, o modelo e guia da nossa humanidade, nosso amado Mestre Jesus. Que Ele possa estar agora abençoando cada um de nós. Eu, para quem me conhece, sabe do meu enorme desconforto de estar aqui. Não gosto de falar em público e estar aqui para mim é um grande desafio. E por que eu vim, né? Por que eu aceito? Primeiro, porque eu não posso enterrar meu talento. Eu tenho que fazer multiplicar. Eu tenho esse compromisso. E depois pela inspiração dos nossos queridos discípulos e evangelizadores. Em Atos, capítulo 3, versículo 6, a gente vê o exemplo de Pedro, que subindo as escadas de Jerusalém junto a João, viu um mendigo ali mendigando e pedindo ajuda. Imagina, Pedro já estava administrando a casa do caminho, tudo que ele tinha, o tempo e todos os seus recursos era para aquele lugar. Ele não tinha nada, mas ele foi tocado de compaixão. E ele olha para esse mendigo e com o maior amor do mundo ele fala: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele doou o amor e a fé. Eu não tenho ouro, nem prata, nem fé para curar ninguém. Tenho as mãos vazias, né? Mas eu tenho muita vontade de compartilhar o que eu tenho aprendido. E quando a gente se propõe a fazer palestra, a gente estuda tanto, a gente prepara tanto. Então, tomara que eu consiga poder falar para vocês, eu não tenho nada, mas tudo o que eu tenho, eu vou tentar compartilhar com vocês no dia de hoje. Bom, a gente começa falando sobre Natal e o significado dele para cada um de vocês, cada um de nós. O que é Natal? Né? Vou dar 5 segundos. O que é Natal para mim? Faz essa pergunta agora. O que é Natal para mim? A maioria de nós vamos pensar em festa, presente, na correria, no trânsito movimentado e tudo que a gente tem que fazer para dar conta dos encontros, das rotinas. Mas a gente sabe que Natal, né, é mais do que isso. O Emmanuel vai falar para a gente que
que o Cristo precisa nascer na manjedoura da nossa alma. E quem estuda Emmanuel sabe que Emmanuel não faz brincadeira com palavra. Então isso não é só poesia. Manjedoura é o lugar que os animais se alimentam, e manjedoura é também lugar onde Jesus foi colocado, foi o berço da luz do mundo. Então, o significado dessa manjedoura no interior da nossa alma nós vamos explorar hoje um pouco. Ele vai falar na mensagem do Fonte de Paz, capítulo 22, que a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando a oportunidade do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. A gente pensa assim, não, isso foi muito conveniente colocar o Natal antes do Ano Novo ali, tudo na mesma época, os últimos dias de dezembro. E na verdade ele fala que isso foi a sabedoria da vida que fez isso. Porque ele vai dizer que a forma como a gente vivencia o Natal vai determinar aquilo que vem no nosso Ano Novo. Daqui a pouco nós estamos recebendo o maior presente. 365 dias limpinhos, folhas brancas para a gente escrever mais um ano da história dessa nossa reencarnação. 365 folhas brancas. E Emmanuel vai falar, embora o tom festivo, que é normal, que é natural, né, nós não podemos esquecer o trabalho renovador que o Natal nos convida. Esse renovar, esse renascer. Não esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão o Ano Novo vai se abrir iluminado para nós. O nosso Ano Novo vai ser uma repetição. E a gente vai terminar o ano com aquela sensação de que a gente não teve um ano novo, a gente teve um ano reciclado. Né? Foi o mais do mesmo. E para que isso não aconteça, para que uma nova pessoa surja nesse Natal, é que ele nos convida a fazer Jesus nascer na manjedoura da nossa alma. E para isso eu vou contar, né, para ilustrar o que ele quer dizer e o que a gente vai falar sobre no dia de hoje, eu vou ilustrar começando com uma historinha. Existe uma ligação muito íntima entre o nosso estado mental íntimo e a nossa experiência externa, o que acontece conosco. Então, a historinha chama As Lentes da Alma. Um mentor espiritual caminhava com seu discípulo estudando como os pensamentos dos encarnados moldam a própria realidade em que vivem. O tema da lição era simples e profundo. A vida que vemos é influenciada pela lente que olhamos. Ao se aproximarem de um homem de meia idade... Ao se aproximarem de um homem de meia idade, perceberam que ele estava envolto por uma nuvem escura de preocupação. A energia densa acumulava-se em torno da cabeça e descia para a região do peito, gerando melancolia. O homem pensava em profundo desânimo. Meu Deus, que abandono o Senhor tem me permitido. Trabalho na mesma empresa há 20 anos. Meus 2 filhos estão quase saindo de casa para seguir seus próprios rumos. Minha esposa, sempre a mesma rotina, sempre igual. Minha casa é simples, 3 quartos, nenhum luxo. O que eu posso esperar mais da minha vida? O discípulo observava impressionado com o peso daqueles pensamentos. Mas naquele instante, como quem sintoniza em outra faixa vibratória, o mentor capta um segundo foco mental. E quase que imediatamente, ambos se transportam para um outro lar bem distante dali. Ali, um senhor terminava o dia dele em oração. Dele irradiava uma suave luz. E ele dizia, Senhor Deus, quanta gratidão no meu coração. Tenho 2 filhos que já estão quase seguindo seus próprios passos, prontos para conquistar o mundo com suas forças. Minha esposa não é perfeita, Senhor. Talvez justamente por isso tenha suportado com paciência as minhas imperfeições de marido e pai. Nossa casa simples, 3 quartos sem luxo, tem sido o abrigo seguro. E o trabalho que eu mantenho há mais de 20 anos nos garante o alimento de cada dia.
Muito obrigada, meu Deus. Após ouvirem as duas vibrações tão distintas, o mentor e o discípulo se afastaram em reflexão. As experiências eram quase idênticas. Mesma estrutura familiar, mesma condição material, mesma fase da vida, mas os resultados vibratórios eram totalmente opostos. O mentor então concluiu a lição. Filho, perceba, não é a vida que muda, é a lente da alma. Cada um colore o próprio mundo com os tons que traz no seu próprio coração. Então, nos domínios da mediunidade, a gente vê André Luiz chegando para um curso e o instrutor estava dando uma palestra, o instrutor Albério. Ele vai falar: cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência. Bom, a gente até viu um pouco disso aqui no estudo do Livro dos Espíritos, né, que nunca é coincidência. Então a gente tem dentro da gente o que o instrutor Aulus, no livro Instruções Psicofônicas, esse livro foi um livro que o Chico recebia os espíritos, ele falava, os espíritos falavam através dele e eles gravavam. E depois esse livro essas gravações se transformaram num livro. Esse livro Instruções Psicofônicas traz uma mensagem do Aulus. Então, quando eu recebi a proposta da palestra, eu pedi a espiritualidade para me intuir sobre o tema, sobre o que falar. E veio essa mensagem. E na hora eu pensei, gente, mas essa mensagem não fala de Natal. E depois as coisas foram se conectando e a gente vai ver o quanto é interessante. Ele vai falar que a alma traz dentro dela um modelo, um modelador, um padrão, uma formatação. E é sobre isso que a gente vai discorrer agora. É uma estrutura básica que todos nós trazemos em espírito. Em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida, com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos sutis que nos orientam a atividade de cada dia. Mais na frente, no livro Ação e Reação, não, nos domínios da mediunidade, ele vai falar: somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. A nossa lente colore o mundo e cria a nossa realidade. Vamos seguir entendendo como que essa lente se forma e o que é exatamente essa lente. Ele vai explicar que na fotografia, como, né, ele vai trazer como um exemplo, o pensamento é a imagem captada na lâmina. Então, quando a gente colocava na máquina analógica o filme captava a imagem e gravava ali na lâmina. Então ele vai dizer que o pensamento é a imagem, o sentimento é a lâmina. Então o material que vai ser a base desse pensamento é o sentimento. Então o nosso pensamento é o nosso sentimento formatado. A gente sempre ouve dizer, somos o que pensamos. Aulo vai dizer que não, nós somos o que sentimos. Porque antes de pensar, nós sentimos. O sentimento vem antes do pensamento. Como a fotografia analógica não está mais na moda, eu trouxe a imagem da forminha, que seria o pensamento, formatando a base, né? A massa, que seria o nosso sentimento. Então, nós somos aquilo que nós sentimos. Vamos entender mais. Para ilustrar ainda mais esse raciocínio, eu vou contar uma outra historinha. Essa é um pouquinho mais curta. Um monge tinha um barquinho e ele remava sozinho num lago. Ele ficava ali durante horas. Uma vez ele estava no barco... Algum problema? Não, porque eu tô sem. Uma vez ele estava no barco de olhos fechados, meditando. Então, um outro barco veio flutuando, trazido pela corrente, e bateu no barco do monge. Ele então pensou, como assim? Alguém bateu no meu barco? E foi de propósito, porque ninguém, né, vai bater no barco do outro sem enxergar. E foi de propósito.
cheio de raiva, ele se levantou pronto para vociferar algo para o homem quando percebeu que aquele barco estava vazio. Não havia onde descarregar a raiva dele, onde extravasar. O barco estava vazio, ele tinha vindo à deriva pelo lago, então não havia nada a fazer. Não havia possibilidade de projetar a raiva que estava dentro dele num barco que estava vazio. Então ele fecha os olhos e a raiva estava ali. Ele não sabia como extravasar, mas foi aí que ele percebeu, ele fez a descoberta de que quando as coisas aconteciam na vida dele, ele tendo alguém para direcionar, ele direcionaria a responsabilidade, a culpa, e ele esqueceria de ver que a raiz estava dentro dele. E a gente é assim, né? Então, assim, a culpa de eu ter chegado atrasado não foi que eu não planejei bem a minha vinda. Foi o trânsito, foi porque eu moro em Londres, foi porque o governo, porque o marido, porque o relógio, o despertador. Mas é o nosso sentimento a base de tudo. E se o nosso sentimento é a base de tudo, é ele que está direcionando, inclusive, os acontecimentos que estão sendo trazidos para a nossa vida, para nos testar, para nos provar ou para nos dar a oportunidade de exercitar aquilo que nós trazemos dentro da gente. Então ele vai falar que a tríade da criação da nossa realidade é o sentimento, a ideia, o pensamento e a ação. Emmanuel, no livro Mãos Unidas, capítulo 39, vai dizer, o nome da mensagem é Sentimento, Ideia e Ação. O sentimento é a base. O sentimento é a força motriz, o desejo profundo, o querer, o material bruto. O sentimento é a matéria-prima. O pensamento é a construção, é o molde mental. Ele plasma, estrutura e irradia a forma. Ele direciona a energia do pensamento. Então, o sentimento é a energia, o pensamento é o direcionador. Ninguém está falando que o pensamento é menos importante, o sentimento é mais importante. Ninguém está colocando isso em nível. Nós estamos só dizendo que antes de pensar nós sentimos. E esse sentir é a base que nós construímos ao longo das nossas vidas. E o segredo de tudo então é, tudo começa no sentimento. Se a sua matriz, o seu sentimento está viciado, não adianta você tentar mudar só de casa, de cidade, de país, mudar a circunstância, muda de marido, muda de esposa, de namorado. Não vai conseguir mudar as coisas que acontecem, porque você tem uma estrutura que vai continuar formatando a sua realidade. O exemplo mais detalhado dessa ligação, sentimento e realidade, a gente vê no livro Ação e Reação, que vocês devem ter ouvido falar tantas vezes nas tantas palestras espíritas. O caso é o seguinte, o Antônio Olímpio tinha 2 irmãos, ele era ganancioso, queria a herança do pai dele só para ele. Ele simula uma pesca com os 2 irmãos, simula um acidente, ninguém está vendo nada, os 2 irmãos morrem afogados e ele fica com a herança. Esses 2 irmãos, o Leonel e o Clarindo, quando eles se veem no plano espiritual, eles decidem então que eles vão se vingar do Antônio Olímpio. E fazem isso por muito tempo. O tempo que o Antônio Olímpio passa sobre as mãos deles, ele sofre bastante no plano espiritual, mas ele é resgatado. Quando ele é resgatado, eles falam assim, não tem problema, a gente continua a vingança no seu filho. E vai para a fazenda e obsedia o Luiz, que é o filho do Antônio Olímpio. E a equipe vai fazer o trabalho para resgatar esses espíritos, tanto o Luiz quanto os obsessores. É um trabalho lindo. Quando o Leonel é convertido como ajudante, o André Luiz começa com as perguntações dele, porque ele é o jornalista do além, né? A gente sabe, metade do que a gente sabe no Espiritismo, a gente sabe graças à curiosidade de André Luiz. E aí o Leonel vai falar para ele, sabe o que é? Lá, quando a gente desencarnou com o propósito de vingar, outros espíritos se juntaram a nós e nos levaram para a colônia dos Vingadores. E lá a gente aprendeu a identificar no ser humano o seu tema básico, o seu desejo central. Então a gente chega perto da pessoa, a mente dela, ao pensar,
formata as suas ideias, aquilo que ele traz em si, e as pessoas e os espíritos conseguem identificar o que é o mais frequente ali. Dessa forma, a gente tem um modelo sutil da mente. E com esse modelo, a gente vai ajudar. Então, se o meu modelo sutil é a vaidade, os espíritos, querendo me obsediar, vão colocar para mim muitas imagens. Ah, mas um pouquinho mais de maquiagem. Vão trazer para mim no meu telefone várias sugestões e vídeos de maquiagem. Você pensa, o Instagram consegue saber o que você fala na sua casa para te mandar comercial, né? Para te mandar marketing de empresa. Imagina o poder ilimitado no plano espiritual, porque nós estamos projetando o tempo todo, através do nosso pensamento, as imagens daquilo que a gente pensa. Então o cara vai lá e fala assim, olha, ela está pensando tanto na vaidade, ela está pensando tanto como que está o cabelo, como é que está... Ela gosta tanto de ser elogiada, ela gosta tanto do palco. Vamos lá, vamos reforçar isso, e é por aí que eles vão começar o processo obsessivo. Então, tudo isso para dizer que todos nós trazemos esse espelho, né? O Emmanuel vai falar isso no Pensamento e Vida, né? A mente é o espelho da alma. Então, a gente está o tempo inteiro espelhando, e o que faz as projeções é o nosso molde mental. O Aulus vai continuar dizendo, ilustrando a conceituação despretensiosa, evoquemos a natureza para simbolizar alguns dos nossos sentimentos e clarear um tanto quanto possível a lição. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Então, a gente sabe, né, que nós vamos nos alimentar das ideias alheias, e é por isso que eu vou falar assim, nossa, eu gostei tanto do Diogo. Gente, a gente combina tanto a nossa afinidade, porque as projeções dele se assemelham às minhas. Então, a gente vai se assemelhar, se aproximar das pessoas que pensam como nós, né? Das pessoas... Se eu sou uma pessoa que sou muito clássica e séria, eu não vou ficar convivendo com uma pessoa que é muito exuberante, que fala muito, que faz muito estardalhaço. Aquilo vai me incomodar. Então, isso também é uma forma da gente se agrupar e compartilhar a nossa experiência. E aqui ele vai falar um pouco das matrizes negativas. E ele vai dar o exemplo da inveja, que ele vai dizer que é semelhante à serpente, a agressividade, que é como se fosse o porco-espinho, o ódio é comparável à hiena, o ciúme parece um lobo faminto. Então, assim, a vaidade também é uma matriz que já foi construída e que está ali morando dentro da gente. Só que a gente tende a negar, a gente joga lá para o nível do inconsciente. Mas se você tem a vaidade, você tem uma carência de aprovação, uma fragilidade do seu ego. Tudo é sobre você. Ah, fizeram isso, foi para me atingir. Ai, ela mudou a cadeira dela, foi só para eu ficar com dificuldade ali de sair, porque eu sei que ela não gosta de mim. É tudo sobre você, né? A opinião do outro, né? Não importa. E quando a minha opinião não é acatada, eu me sinto humilhada, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto pouco. Ai, nossa, eu vou lá no Fraternity, mas tudo que eu falo ninguém concorda, ninguém elogia. É tudo aquela carência, né? A matriz da vaidade intelectual, a gente conhece bem essa, né? Muitas vezes é aquele que pensa muito e quer fazer bem pouco. E quando ele vê alguém que fez, ele fala, mas eu devia ter feito de outro jeito. Se eu tivesse aqui, eu tinha te ajudado. Essa cadeira aqui podia ser assim. Né? Quando vê que alguém está falando, mas ela podia fazer essa palestra um pouco mais rápido. Ela podia ser mais... Nossa, esse slide podia ter sido melhor, podia ter sido... O tempo todo a pessoa está achando que ela está no patamar melhor, que ela faria melhor. Tá na reunião mediúnica. O espírito está lá conversando e o dialogador está ali, tentando conversar com o espírito. Essa pessoa vai estar assim, nossa, mas ele devia falar de Jesus. Nossa, mas ele devia falar mais rápido. Está sempre
achando que a sua versão é a melhor versão que podia prevalecer. A matriz da prepotência. Superioridade ilusória e impaciência. Tem paciência para esperar, não tem paciência para nada, tudo é para aqui, para agora, é o prepotente. O comportamento, eu com certeza faria melhor. Só que isso é injusto, né? A gente comparar a prática do outro com a nossa prática. Porque além da nossa lente ser diferente, a vivência do outro é diferente. Eu estou dirigindo no trânsito, num ritmo e numa velocidade, o outro não está no ritmo e na velocidade que eu estou. Eu lembro até de uma história de uma mulher que falou assim, o dia que eu não tinha ninguém para me ajudar e eu precisava levar um bolo de 3 andares para o aniversário de 80 anos da minha mãe. A única forma que eu tinha era de colocar no banco do carro, no chão do carro, afastar o banco, forrar o chão do carro, colocar o bolo. E eu tive que ir no trânsito assim, cada curva que eu fazia eu tinha que fazer a 10 por hora. E aí me veio a ideia, gente, todas as vezes que eu tô atrás de alguém que tá andando devagar, que eu fico buzinando, que eu fico impaciente, quem sabe que a pessoa não tá levando um bolo de aniversário, né? Então, assim, é aquela a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Como é o conceito de caridade entendido como entendia Jesus, né? O que é a caridade, como entendia Jesus? E eles vão falar benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para a gente, caridade é uma coisa tão diferente disso, né? Mas é isso, é essa indulgência, é essa benevolência, tão contrária dessas matrizes que nós já trazemos. Então o Natal é esse convite para a gente trocar essa matriz viciada, equivocada, para a matriz do Cristo. Onde havia orgulho, a gente vai colocar a humildade. Onde havia medo, a gente vai colocar a fé. Isso é nascer de novo. Mas a gente também tem matrizes positivas, porque nós somos filhos do Criador. E se somos filhos do Criador, Ele nos criou para a perfeição. A gente tem, né, as camadas aqui de erros, desacertos, mas a gente vai se livrar delas. Nós estamos destinados à perfeição. E na matriz do Criador, nós somos deuses, como diz Jesus. Deuses com D maiúsculo, D minúsculo, mas com a capacidade de criar a nossa vida, o nosso destino. Então nós temos a lente, eu tenho o poder de transformar a minha situação. O que eu posso aprender a partir dessa situação? A minha vibração altera o ambiente que eu estou. O comportamento é, diante de uma crise, de uma demissão, de uma doença, essa pessoa não pergunta por que eu, que é o vitimismo. Ela pergunta, pra quê? Por que a vida está me trazendo isso? O que a vida espera de mim nesse momento? A pessoa entende que é o pensamento dela que plasma a realidade. Uma outra matriz é a matriz da unidade. A ligação, o reino de Deus está dentro de vós. Bom, se o reino de Deus está dentro de mim, a minha lente é o Deus que habita em mim também habita no meu próximo. E isso abre um leque de novas possibilidades, porque faz que a gente entenda que nós somos parte de uma família universal. Simples de falar, né? Simples de falar. E a matriz do servidor, que é um outro exemplo. A matriz do servidor é a matriz do Senhor. O que queres que eu faça? O que eu posso ser útil? Servir sempre. Ai, vai lá, eu tô tão cansado porque eu trabalhei o dia todo naquele escritório. Pega lá pra mim, faz lá um cafezinho pra mim, amor. E eu digo assim, o que ele pensa que eu fiz o dia inteiro? Eu já fiz isso, eu já fui em tal lugar, eu já peguei, eu atendi, eu peguei menino, eu lavei roupa, eu fiz... Aí vem assim, servir sempre. Não que a gente vai se tornar escravo, nem, né? Mas esse servir sempre é forte. Sempre que possível, sirva. Sempre que possível, sirva. Porque a partir do momento que a gente reforça as lentes que a aula traz, como o amor, é um novo sol que vai aquecer o nosso coração. A tolerância fraterna é como uma árvore que serve ajuda. A gentileza é a irmã da música, a compreensão copia a fonte amiga.
Depende, você quer ser hiena, cobra, porco-espinho, ou você está querendo ser fonte, sol, música e árvore, né? A gente vai precisar, além de identificar essa nossa matriz interna, reforçar as matrizes positivas. Como que a gente identifica essa matriz interna? Basta olhar para a nossa reação automática. O ímpeto, o impulso. Lembra quando o barco bateu, o monge estava ali meditando, o barco bateu no barco dele? O que ele fez? Levantou com raiva. Ele estava meditando. Levantou com raiva. O impulso. É aquela hora que uma pessoa te esbarra, você perde o controle e ao invés de pensar, será por que ela me esbarrou, você já quer xingar, você já quer esbravejar. Esse é o seu impulso. Esse é aquilo que revela qual que é a sua matriz. Porque a sua matriz está no inconsciente. E ela vai vir de uma maneira muito mais forte. E assim você identifica, mas não é a matriz que a gente mascara. Não é o sentimento que a gente mascara. Porque o sentimento mascarado é aquele que a pessoa te ofende e você fala assim, imagina, tudo bem, não tem problema, querida. E a gente, você viu o que ela fez comigo? Estherzinha, você viu o que ela fez comigo? Daqui uma semana, Lívia, você viu o que aquela mulher fez comigo a semana atrasada? Não sai da minha cabeça. Mas para ela eu falei, imagina, tá tudo bem. Eu não parei para identificar o meu sentimento, o meu momento. Eu tenho a tendência até de esconder de mim mesmo, porque é doloroso a gente perceber essas nossas falhas. E aí Jesus vai dizer, conhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. Então, como que é a íntegra dessa mensagem? Ele vai falar isso em Mateus 7 e em Mateus 12. No Mateus 7 ele vai falar, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E em Mateus 12 ele volta a falar da árvore. A árvore é um símbolo muito importante. A árvore tem raiz, ela tem uma estrutura e essa estrutura dela é enraizada. É aquele símbolo da nossa evolução, né? A gente como espírito, a gente tem toda a nossa evolução a nos enraizar, nos sustentar, e os galhos que estão para cima buscam a conexão com o divino, né? E a seiva movimentando nessas duas direções. Então ele vai falar de novo em Mateus 12, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E depois no 35, isso é no 12:33. Depois no 35 ele fala, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Sentimento. A base. Né? E o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. A nossa matriz interna. Os nossos temas, né? Os nossos padrões internos. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E o que é a palavra? A palavra é o pensamento que se tornou símbolo, né? Sentimento gera pensamento, pensamento gera palavra, palavra gera ação, segundo Emmanuel. E também assim, né? Não só segundo Emmanuel, segundo a filosofia, a psicologia, e a nossa tarefa então é apequenar as nossas matrizes negativas e prevalecer a nossa matriz positiva. O Natal como uma oportunidade de reforma disso tudo, né? A gente fala muito de Feliz Natal, mas o que é essa felicidade que Antônio falou, já introduziu no estudo do Livro dos Espíritos mais cedo? O que é essa felicidade pra gente, né? As circunstâncias? Ou é aquilo que existe em nós? Porque existe a felicidade dos momentos e o contentamento, que é o estado de alma. Aí, nas perguntas 920 e 922 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que a felicidade plena não é possível na Terra, porque a Terra é um mundo de quê?
prova e expiação. Ela não é um mundo feliz ainda. Tá certo que a gente vai entrar daqui a pouco num período de regeneração. Mas depois disso é que seremos um mundo feliz. Então, o que é necessário que eles vão dizer para a gente ter essa felicidade relativa? Ele fala que para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila. A gente sabe, né? Você comete um erro, você faz uma coisa errada, dá uma má nota, ofende alguém, faz alguma coisa que você sabe que você fez errado, vai deitar para dormir. Né? Então, a consciência tranquila realmente é uma felicidade muito grande. E na 614 eles vão dizer que o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural, que é a lei de Deus. É por isso que essa pausa do Natal, para a gente analisar as nossas bases, as nossas matrizes, ela é tão importante, porque ela nos propõe esse exercício de autodescobrimento, que o Santo Agostinho, lá na pergunta 919, vai propor como exercício diário. E a gente não faz. O que o Natal faz, segundo Emmanuel, quando todo mundo está se lembrando de Jesus, a vibração do planeta se eleva e torna mais propício a nossa reflexão e impulsiona o nosso desejo de bem. Por isso que quando vem uma semana depois o ano novo, nós já renovados estamos com propostas para um ano novo melhor. Um ano novo, não reciclado, né? Bom, seguindo, eu já estou terminando, já estou quase terminando. O Natal, além da data, então, é o Natal do Cristo como meta. Necessidade de Jesus na consciência. Emmanuel, no prefácio do Ação e Reação, vai falar que o ponto mais alto daquele livro é a necessidade, dos ensinamentos daquele livro, é que as pessoas entendam a necessidade do Cristo no coração e na consciência. Né? A gente não está falando do Jesus histórico, a gente não está falando do Jesus que a gente idolatra, que a gente escreve, que a gente põe o quadro e que a gente fala tanto. A gente está falando de Jesus para você, o Cristo, o governador planetário. O que ele, né, a sua história de vida te ensina? Quando Jesus promete que um novo mundo será possível quando seu evangelho vai ser conhecido em todo o planeta, ele não está falando de cristianismo. Ele não está falando que Jesus vai ser pronunciado por todos os lados. Ele está dizendo que aquilo que ele ensinou vai estar, né, democratizado, vai estar acontecendo no planeta inteiro. Seja num lugar que nunca nem ouviu falar dele, não tem problema. As atitudes são as atitudes condizentes com o seu evangelho. É isso que ele quis dizer. E a gente acha, né, que não, as pessoas vão ter que saber a Bíblia no Brasil, no mundo inteiro, e por isso está muito longe, porque tem gente que nunca nem ouviu falar de Jesus, não. Né? Como tem a frase atribuída a Francisco de Assis. Pregue sempre o evangelho. E, se preciso, use palavras. Eu acho que Francisco de Assis tinha autoridade para falar isso para a gente. E como que é a matriz de Jesus? Como que será a matriz, o tema central de Jesus? Será que a gente conhece? Ele falou para a gente. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então a matriz, o tema central de Jesus é Deus. E Paulo vai falar, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A matriz, né, o tema central de Paulo passa a ser Jesus nessa intensidade, que ele chega a falar, não, o que eu penso, né, o que eu quero, não importa, é Jesus que nesse momento age, porque agora eu sou apenas o instrumento dele. E é por isso que lá em Lucas a gente vai ver, né, Jesus dizendo o reino de Jesus, o reino de Deus,
não vem com a visível aparência, não vem com as aparências. O reino de Deus está dentro de vós. É um vídeo bem rápido, eu não vou me estender com ele não, mas eu quero que vocês vejam. Essa experiência é feita já há algum tempo, é um estudo psicológico com bebês. Eles colocam o bebê e fazem um teatrinho de fantoches com os bebês. E no teatrinho, eles colocam um personagem bonzinho, que vai lá, que ajuda o outro boneco, e colocam um personagem mauzão, que é aquele que vai fazer tudo ficar mais difícil. E eles refazem essa experiência de várias formas. A pesquisadora então vem, ela não sabe qual que é o bom, qual que é o ruim, ela precisa dessa isenção. A mãe está de olho fechado para também não induzir nada. E eles mostram, você quer o malzinho ou você quer o bonzinho? Você quer o que ajudou ou você quer o que atrapalhou? 80% dos bebês querem escolher aquele que ajudou. E aí eles fazem com uma criança de 3 meses, que não consegue nem apontar. E aí eles testam com o olhar do bebê, porque embora ele não aponte, ele vai mostrar a preferência dele com o olhar. Ela olha 5 segundos para o mauzão e fica 33 segundos olhando para o bonzinho. Ou seja, a preferência dela. E vai mostrar, e eles fazem não só com bichinhos, né? Eles fazem com forma também. Então, o triângulo vai ajudar, o quadrado é o mauzão que vai derrubar. E aí depois eles chegam e entregam as duas formas. Ó, o pai de olho fechado, a pesquisadora também não sabe, e o bebê escolhe o bonzinho. Só para mostrar que já a gente vem com as nossas tendências do bem. A gente vem sabendo diferenciar. A gente traz já essa nossa matriz. E agora já caminhando, né, para o nosso encerramento, a doutrina espírita não tem, todos o sabemos, como básico o objetivo de nos melhorar externamente. O trabalho do espiritismo é junto à alma eterna, junto ao coração, a fim de que, por seu influxo divino, removamos as impurezas que nos acompanham e possamos assim acender no templo da consciência e no santuário do coração as candeias da iluminação. Eu tirei de Martins Peralva no livro O Pensamento de Emmanuel, capítulo 22. Se os preceitos evangélicos que funcionam no mundo sob os luminosos estímulos da doutrina espírita não se fixarem em nosso coração de forma definitiva, nos renovando interiormente a alma e criando em nós o amor ao trabalho nobre, possivelmente vamos reencarnar de novo na mesma condição que estamos agora. Se a gente quiser uma renovação, essa renovação tem que começar. O reino de Deus está dentro de cada criatura. Nós podemos entrar em contato com esse Deus interno, elaborar melhor as nossas atitudes, o nosso pensamento e, consequentemente, modificar o nosso estado mental íntimo, o nosso tema básico, ou desejo central. É profundamente sustentado nos princípios da responsabilidade individual, do pensamento como força criadora e do potencial de renovação da alma, conforme detalhado na doutrina espírita. Na introdução do capítulo 41, aquele que foi trazido pela espiritualidade para que eu desenvolvesse aqui com vocês, o Chico vai falar. Chico fala do Chico Xavier. Na comunhão mais íntima com o Divino Mestre, é que podemos consolidar o equilíbrio de que carecemos para realizar o nosso aprimoramento interior. E por último, em poucos dias, vamos celebrar o Natal, que não é senão o nosso renascer do Cristo, no nosso entendimento, no nosso coração, para se tornar parte da matriz que gera todos os nossos sentimentos, a matéria-prima dos nossos pensamentos e o modelo para as nossas ações. O ponto inicial, então, é sentir Jesus. E para sentir Jesus, é preciso meditar. Encontrar esse entendimento, cada um à sua maneira.
mas que a gente não adie essa reflexão e deixe Jesus nascer a cada dia em nós mesmos. Essa é minha. Essa é minha escrita. Minha, entre aspas, né? Porque a gente está sempre inspirado, já que a gente está sempre em conexão, né? A gente vai emprestando também. E aí, para terminar, nossa querida Maria Dolores, passam conquistadores inclementes, vocês têm essa mensagem aí com vocês. Os 2 últimos versos. Passam conquistadores inclementes, reclamando poder no ouro que os seduz. Matam, furtam, mas morrem esquecidos. E a multidão prossegue, ampara-nos, Jesus. É por isso que hoje repetimos: fica, Jesus, guardando-nos a vida, celeste amor do nosso coração. Aqui ficam as minhas referências, se vocês quiserem aprofundar essas reflexões no final do ano, vocês terão a oportunidade de se enriquecer muito com essas palestras, principalmente Mildinho. Se vocês não conheçam, conheça. Ele faz um estudo minucioso da obra de Mateus, e esse episódio 151 é o que ele vai analisar a questão da árvore, se conhece a árvore pelo fruto. Então eu super recomendo que vocês vejam essa palestra. A da Ana Teresa Camasmi também, maravilhosa. E essas são as outras referências. Muito obrigada. Direito, tá? Obrigada, Cristina. Obrigada a todos os nossos irmãos que nos seguem através das nossas redes sociais. Um Feliz Natal. Diante do que nos foi exposto hoje, que fique aí as nossas reflexões. Porque não sabemos ao certo, historicamente falando, o dia que Jesus nasceu. E sabemos sim que essa data de 25 de dezembro é uma data histórica, porque celebrava as festas, né, dos solstícios de inverno, com anos com menores, dias menores. E até então, quando a religião cristã institucionalizada no Império Romano, né? Nós vamos encontrar o nosso imperador ali, Constantino, com o seu primeiro edito de Milão, falando, acabando, abolindo a perseguição aos cristãos. E aí sentiu-se essa necessidade de introduzir, de juntar essa data para a celebração do Natal, porque Jesus é luz. E hoje a Cristina bem nos aborda tudo isso, né? Então tem uma história, o porquê de celebrarmos, mas a verdadeira história está na nossa alma, na nossa transformação interior, aceitando o Cristo de Deus nas nossas vidas, fazendo com que o Natal seja diário. Então, a todos vocês que nos assistem, que nos dão esse carinho enorme, a nossa gratidão a Jesus, acima de tudo, ao mentor espiritual desta casa, a cada trabalhador, o esforço de cada pessoa de chegar até nós e de fazer todo esse trabalho lindo para que a gente chegue em mais um ano e tenhamos a condição de começar um novo ano trabalhando com Jesus e, acima de tudo, com os nossos corações renovados. Porque não basta só vir à casa espírita, não basta só ir à igreja católica. Deus quer mais de nós, Jesus pede mais, Ele pede o amor, Ele pede a transformação, Ele pede a compreensão de cada um de nós. E como nos diz Joana de Ângeles, a tua paz fará a paz do mundo.
e teremos um mundo melhor, mais feliz, com mais compreensão, com menos desafeto, com menos dor. É isso que nós necessitamos e é isso que a nossa casa deseja a todos os membros, a todas as pessoas que passaram, que se encontram aqui, fazendo com que essa casa continue trabalhando no bem, na presença do Cristo de Deus.